Fala pessoal, e aí vamos começar essa aqui resolução de 15 questões. Estou aqui ao vivo com vocês, tá? Sei que vocês estão aqui desde cedo nessa live, aproveitando aqui todo o conteúdo, mas nós vamos seguir aqui. São 15 questões, pessoal, e que retiradas de prova da FGV, provas recentes, tá? Me digam se vocês estão me vendo e me ouvindo com qualidade. Aqui eu já estou recebendo o retorno do sinal de imagem, mas o áudio vocês precisam me sinalizar se está chegando com qualidade, tá? Temos 64 aqui guerreiros e guerreiras ainda seguindo com a gente nessa preparação aí muito importante para essa prova que está chegando, né? Está aí realmente batendo a porta. Mas nós vamos tocar aqui com essas 15 questões da banca FGV que vão tratar, pessoal, dessas nuances que vão aqui envolver essa inclusão desses grupos vulnerabilizados. Quando nós falamos desses grupos vulnerabilizados, vocês sabem que existem algumas parcelas da sociedade que por muito tempo elas foram ali escanteadas das políticas públicas, da formação da agenda das políticas públicas, né? E ultimamente elas estão sendo aqui mais assistidas, elas estão ali sofrendo o que a gente vai chamar da discriminação positiva, né? A discriminação positiva, que é uma discriminação legal, que visa aí entregar um pouco mais para aquelas pessoas que precisam de um pouco mais. E quando nós falamos desses grupos aqui vulnerabilizados, nós vamos falar sobre o quê? População ribeirinha, sobre mulheres, sobre a população LGBTQIAPN+, o pessoal lá, os quilombolas, os indígenas e tantas outras aqui, partes dessa sociedade tão importante, tá? Então, como a gente já está aqui com um avançado tempo já passado da live, eu já vou tocar aqui para as questões para a gente poder aqui dinamizar um pouco mais. Caso vocês aqui tenham qualquer tipo de dúvida, é só colocar no chat que a gente vai seguir, tá? Então, quando nós falamos aqui dessa temática, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa saber é como é que a gente vai conceituar, né? Quem são aqui essas pessoas consideradas aqui dentro desses grupos vulneráveis. Então, vai se considerar aqui vulnerável aquelas pessoas que, por razão, seja de idade, gênero, estado físico ou mental, ou por qualquer outro tipo de circunstância, seja social, econômica, étnica ou cultural, encontram alguma dificuldade em exercitar com plenitude aqui perante o recorte da saúde, né, que é o que importa aqui para a gente nesse momento, mas isso vai acontecer lá no direito, vai acontecer também lá nos estudos da sociologia e dos outros ramos do conhecimento. Eles vão acabar encontrando dificuldades de ter essa plenitude dos direitos reconhecidos, respeitando o que está estabelecido lá no ordenamento jurídico, tá? E quando nós passamos a falar sobre isso, como eu disse aqui, existem grupos aqui que vão ser aqui destacados. Dentre esses grupos aqui nós temos o quê? Temos os indígenas, temos os idosos, as crianças. Hoje em dia é muito comum, né, a questão dos refugiados, a população LGBTQIAPN+, negros, mulheres e também as pessoas que são aqui pessoas em situação de rua, tá? Esse termo aqui, moradores de rua, eu até coloquei aqui para vocês, para lembrar que essa nomenclatura ela não é mais aplicada, tá? Nas provas da banca FGV já aparece aqui a definição que é pessoas em situação de rua. E professor, por que esse nome é importante a gente tratar dessa forma? Porque quando a gente fala dessas pessoas em situação de rua, a gente está considerando que elas estão ali de uma maneira, pessoal, passageira, tá? E quando você considera uma pessoa como uma pessoa moradora de rua, ela seria ali estigmatizada como aquela pessoa que vai estar para sempre e ali morando pelas ruas, vai estar sempre aqui ligada a essa característica. Então, por isso que os estudos sociológicos, os estudos lá do serviço social acabaram trazendo à tona essa alteração de nomenclatura, tá? Da mesma forma que aconteceu lá das pessoas que antigamente eram consideradas portadoras de deficiência e hoje em dia são consideradas pessoas com deficiência, essa questão dos moradores de rua foi aqui deixada para trás e agora considera-se as pessoas como em situação de rua, tá? Lembrem-se desse aspecto, porque a minha aposta para as provas da banca FGV, como foi no CNU, é que essas nuances elas venham aqui contextualizadas. Não especificamente ali ela vai bater em cima de um tópico, mas ela quer que você tenha essa capacidade de contextualizar todos esses aspectos que vão envolver essas pessoas aqui vulnerabilizadas, tá? Então, isso aqui, esse conceito mais inicial. Então, falando dos povos indígenas, o que é que você precisa aqui ter noção?
Você precisa ter noção, pessoal, que os povos indígenas possuem aqui uma luta constante contra o quê? Contra a invasão de suas terras. Ali ele precisa vencer os preconceitos, os costumes, e muitas vezes eles são aqui enxergados como aqueles povos ainda primitivos e que precisam aqui ter seus direitos cerceados, tá? E não é isso. Nós temos aqui uma foto, por exemplo, lá daquele povo Yanomami, que por muito tempo ficou aqui esquecido. Ali as políticas públicas, principalmente de saúde, elas não estavam chegando de uma forma correta nesse povo, e aqui eles acabaram sofrendo bastante, tá? Outro recorte aqui da sociedade são os idosos, que acabam sofrendo constantemente com o quê? Abandono e negligência, por conta de que as famílias acabam escanteando essas pessoas, né? Por ali não terem paciência com todas aquelas questões que vão estar envolvidas ali na senescência natural das pessoas, e acabam deixando esse pessoal de lado, tá? As crianças também vão estar aqui sendo consideradas quando nós falamos aqui dos aportes ali ligados ao etarismo, por exemplo, os jovens, os adolescentes ali quando estão ingressando no mercado de trabalho. Tudo isso vai envolver aqui essa vulnerabilização que vai acontecer não apenas aqui com os idosos, mas também ali com outros recortes da população. Também temos aqui com destaque, de maneira bem expressiva, hoje em dia aparecendo nas questões da banca FGV, da banca FCC e também do Sebrasp, aquelas pessoas ali, como eu falei no comecinho da aula, os refugiados, os aspectos relativos ali aos negros e aos LGBTQIA+. Por quê? Porque eles vão acabar sofrendo com dificuldade de acesso aos seus direitos e acabam aqui se tornando os grupos negligenciados e, mais especificamente, ali os mais escanteados pela população que ainda adota esses conceitos antiquados ali nas suas práticas, tá? E tudo isso vai acabar respingando em quê? Em preconceito, e esse preconceito que vai ser tido como um preconceito cultural vai aqui envolver sexualidade, racismo, discriminação, assim como aqui aquelas pessoas também que estão em situação de rua vão ser tidas aqui como os principais aqui negligenciados dentro desse contexto sociopolítico, tá? Falando também das mulheres, pessoal, é importante vocês perceberem que existem mulheres que ainda estão sendo negligenciadas, não estão tendo os seus direitos aqui cerceados, mesmo dentro dos avanços tecnológicos que já existem, mesmo dentro aqui do Sistema Único de Saúde. Sabemos que nós temos um subsistema que trata especificamente aqui do atendimento às mulheres. A professora Fernanda falou com vocês um pouquinho sobre isso lá no começo do dia, mas mesmo assim essa parcela ainda é considerada vulnerável e precisa ser incluída de uma maneira mais efetiva. Porque, por exemplo, como temos aqui nesse recorte que eu coloquei para vocês, existem muitas mulheres que ainda acabam sofrendo muito por serem mulheres, e ali muitas vezes por serem aquelas mulheres que, além de serem mulheres, são mulheres de baixa renda, são mulheres de baixa instrução, e que vão ali acabar tendo vários estigmas que acabam caindo sobre elas, e que isso vai levar elas a muito sofrimento. Coloquei esse recorte aqui dessa mulher que acabou passando aqui por esse parto vaginal, que acabou ali sendo necessário receber 50 pontos, né, para poder fazer ali a sua sutura. E vejam que isso aqui pode refletir um aspecto ali que pode estar relacionado à sua instrução, né? Veja, ali o profissional que fez esse procedimento, agora ele está sendo investigado. Será que essa conduta que foi tomada aqui, ela seria tomada em outra parcela da sociedade? Se essa mulher estivesse colocada ali em outra realidade, será que essa mulher ela não foi negligenciada? São esses aspectos aqui que podem aparecer amanhã na prova de vocês, sobre os quesitos que a banca FGV pode apresentar, tá? Então pensem sempre nesse contexto, nessa forma aqui mais geral de conhecer essa população que é negligenciada, tanto aqui os indígenas, as mulheres, as crianças, os idosos. Resolvi começar aqui essa aula trazendo esse aporte aqui um pouco mais geral, para que vocês entendam aqui quais são as possibilidades de cobrança que podem aparecer na banca, na prova de vocês amanhã. Esse material aqui é muito importante, é um material aqui da ABEM, que vai tratar especificamente dessas populações aqui consideradas vulneráveis. Ó, fala da população em situação de rua, fala da população negra, população migrante, da criança, do PCD, da vulnerabilidade em si e dos LGBTs, tá? Coloquei o linkzinho para vocês também. É importante vocês fazerem a leitura desse material, não para a prova de amanhã ou para a prova que vai acontecer
aqui na iminência dessa semana ou da próxima, mas quando vocês tiverem aqui um tempo maior, baixem esse material, façam a leitura. É uma leitura muito rica e é uma leitura que vai aqui abrir para vocês a mente, não só para a parte objetiva das provas, como também para a parte ali das provas discursivas e até para vocês, quando vocês entrarem aqui na residência especificamente ou na sua vaga de concurso público, a começar a se posicionar frente a esse novo avanço, né, porque é um avanço da sociedade, começar a pensar essas parcelas da sociedade de uma forma diferente, você ali ter propriedade para poder defender ali o seu ponto de opinião, a sua posição ali científica sobre esses aspectos, tá? Então tá aqui um recorte e com isso a gente já vai partir aqui para realização das questões, tá? A primeira questão que eu coloquei para vocês e assim as seguintes, elas foram retiradas aqui do último CNU, tá? O CNU aqui que tratou do bloco 1, que era aquele bloco da Seguridade Social, que tinha vaga para enfermeiro, vaga para médico, para o pessoal do serviço social, mas que tratou de muitos temas aqui que vão se relacionar com essa população que se encontra em vulnerabilidade. Ela diz assim, ó, quando se leva em conta a necessidade de formulação e implementação de políticas públicas voltadas para grupos sociais em situação de vulnerabilidade, grupos que são discriminados e aos quais muitas vezes é negada a própria condição de sujeito de direito, a condição de sujeito de direito a que a transversalidade se constitui como uma diretriz política a ser seguida. E sobre essa transversalidade que ele pintou aqui, ele dizia para você afirmar qual seria a opção correta. Então, assim como a gente pensa lá na política de humanização, pessoal, é importante considerar que na implementação de todas essas políticas que vão pensar na vulnerabilidade sobre a transversalidade. E o que é essa transversalidade? É conseguir comunicar todas as políticas públicas, independente do ministério, independente ali do poder, que ela consiga chegar a todos os públicos e que ela atenda a todas essas necessidades, tá? A letra A, ela vai dizer que a integração ou a articulação entre política dos vários ministérios depende da existência expressa de previsão legal. Aqui não, né, pessoal? Fica equivocado. Por quê? Porque nem todas aquelas legislações, nem todas aquelas previsões legais que estão estabelecidas aí já no nosso arcabouço jurídico, eles vão fazer referência específica aqui à transversalidade, mas nem por isso ela vai ser aqui desconsiderada, tá? Então, não é porque não está expresso que isso não precisa ser seguido, tá? Então, considerando os avanços sociopolíticos, ela precisa estar presente em todos os campos, em todas as políticas. A letra B fala que a criação de ministérios e secretarias especiais e transversais se mostra uma prática de gestão inadequada, tá? Errado, ó. Amanhã na prova de vocês, provavelmente a banca FGV vai fazer isso. Ela vai colocar uma questão aqui grande, uma questão meio complexa, mas que com uma leitura ativa, uma leitura ali mais centrada nos conceitos, você consegue aqui fazer as eliminações por inadequação, né? E aqui nós tínhamos isso, ó. Quando se fala nessas políticas, elas precisam ser implementadas, ou seja, elas são adequadas e não inadequadas, como ele colocou aqui. Letra C fala que a incorporação de pauta dos grupos em situação de vulnerabilidade na agenda pública torna a transversalidade menos relevante. Pelo contrário, né? A partir do momento que determinada política ela começou a ser implementada ali, ela já foi aqui pensada na constituição da agenda, mas nem por isso a transversalidade precisa ser escanteada, de forma alguma. É aí que é preciso que a gente comece a pensar em como essa política ela vai acabar aqui se integrando com todas as outras, tá? Vocês sabem que existem diversas políticas aqui estabelecidas no nosso país, pelo Ministério da Saúde, alguns outros ministérios também têm determinadas políticas, e isso aqui, depois que passa ali pela formação da agenda, pela implementação, que se está ali monitorando, a transversalidade ela precisa ali ela precisa ser bebida, na verdade, né, em todos esses momentos, tá? Para que ali a integração das políticas ela consiga ser eficiente e eficaz e consiga lá na frente mudar a realidade das pessoas para quem aquela política foi pensada, tá? Então, isso aqui deixa o nosso item equivocado. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, agora a letra D vai pedir o que da gente? Vai dizer que a capacitação e sensibilização de agentes públicos
e a institucionalização de mecanismos adequados de gestão interministerial podem ser formas de transversalidade. Aqui ficou legal, né? Aqui fala de capacitação, fala de sensibilização dos agentes públicos e aqui também coloca as instituições como aqui fundamentos da implementação dessa transversalidade que vai aqui ser efetivo, trazendo essas pessoas que estão ali à margem da sociedade para as políticas de saúde, pensar ali em como acolher, em como tratar essas pessoas dentro da atenção básica, dentro dos serviços especializados ou em qualquer outro ponto da nossa rede de atenção que ela acabe chegando. E a letra E fala na inexistência de conselhos, conferências e espaços de articulação com a sociedade civil, diz que isso vai tornar desnecessário, aí, quando eles existirem, né, o diálogo intragovernamental. De forma alguma, os conselhos, as conferências e esses espaços de articulação da sociedade, eles vão acabar servindo de quê? Servindo de momentos de constituição ali, de pautas que são entregues ao governo para que ali, intragovernamentalmente, eles consigam tomar decisões que acabem respondendo às demandas da sociedade, tá? Então, por isso a letra E fica equivocada, porque isso é necessário que o governo ele trate daquilo que veio da conferência, do conselho e dos espaços de articulação. Pensem aí quantas medidas que estão sendo implementadas hoje no SUS, por exemplo, que foram ali consideradas nas conferências nacionais, estaduais e municipais de saúde, tá? É só pensar aí na abrangência da saúde bucal. Vocês têm aqui profissionais da enfermagem, mas ali vocês vão lidar também com profissionais da odonto, e que muitas vezes esses profissionais acabaram levando a demanda lá para as conferências de saúde da necessidade da população. Tanto é que isso acaba respingando lá na Lei 8080, passando ali a ser exigência para o Sistema Único de Saúde em toda a sua rede, tá? Então, por isso, letra D, nosso gabarito. Coloquei para vocês aqui, ó, também outra publicação que vai tratar especificamente dessa transversalidade, e aqui ela trata da transversalidade nas políticas públicas e no plano do orçamento também. Ela coloca aqui um conceito, diz que essa transversalidade ela é entendida como uma estratégia que tem como finalidade o quê? Incorporar sempre a perspectiva de sujeito de políticas públicas e também daqueles temas que são estratégicos no conjunto das ações de governo, tá? Então, pensar as ações de governo como ações que precisam se comunicar, porque elas têm lá nos seus objetivos, nos seus destinos, trazer aqui um bem, uma mudança de vida para a população. E isso precisa estar conjugado, tá? Por isso que ele cobra tanto essa transversalidade quando se pensa na população vulnerável, nesses grupos vulneráveis, tá? Essa transversalidade ela tem alguns princípios, ó. O princípio da mútua implicação entre as perspectivas transversais e a ação estatal, a intencionalidade político-institucional, a orientação para a complexidade dos problemas públicos. Tem também o protagonismo social, ó, por isso que ali a comunidade é chamada a participar dos conselhos e das conferências, e também a ação integral e integrada, além de que a articulação federativa e entre os poderes, e aqui a gente pensa na importância das discussões municipais e estaduais, e a articulação intragovernamental, aqui também colocada como um princípio. Tá, os slides já estão disponíveis na plataforma, tá? É só clicar lá no item 2, já coloquei para vocês, tanto as questões quanto os slides. Questão número 2, também do CNU, aqui ele cobrou a política da população em situação de rua. Ó. Percebam que a atualização aqui já respingou até na denominação da política. E ele vai aqui contextualizar, dizer que essa política ela foi regulamentada por um decreto, isso é comum, né, no nosso processo aqui legislativo nacional, e diz que essa política ela contém, entre outras inovações, a criação de um comitê, e é um comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento de toda essa situação, tá? Esse comitê é muito importante, pessoal, porque ele vai ter representantes aqui das várias instâncias do poder público, inclusive de parcela da sociedade. E ele vai funcionar com qual sentido? Vai funcionar aqui como uma fonte de implementação de ideias para que as políticas públicas sejam efetivas para essa população em situação de rua. Por isso que medidas lá do consultório de rua muitas vezes são alteradas, ampliação
criação de novas vagas para esse público é também aqui implementado, e tudo isso vem lá do que é pensado nesse comitê intersetorial. E era sobre isso que ele queria que vocês aqui fizessem uma opção pela mais correta, tá? Então aqui ele diz que com relação a esse comitê intersetorial, levando em conta o modelo usual encontrado, é correto afirmar o quê? A letra A vai dizer que o comitê intersetorial implementará as políticas para a área. Aqui fica errado, pessoal, porque o comitê a nível nacional ele não implementa. Ele vai fazer o quê? Ele vai pensar, ele vai estruturar e ele vai aqui ajudar as pessoas, as instâncias que vão implementar a colocar em prática. Mas ele em si, ali, as pessoas que estão ali estruturando, não vão implementar. Eles vão facilitar, vão fomentar e vão criar mecanismos para que se implemente, mas ele especificamente não, tá? Letra B fala: a participação de representantes de outros ministérios não é própria de um comitê intersetorial. Aqui fica errado, tá, pessoal? Porque esse comitê, como todos aqueles outros comitês que vão aqui acontecer a nível nacional, eles vão ter representantes dos vários ministérios, e isso é uma propriedade de quando nós estamos falando da Constituição em si de um comitê, né? Que eu quero formar um comitê para trazer ideias do pessoal da saúde, do pessoal da assistência social, do pessoal ali do setor econômico, e como nós podemos ordenar aqui as nossas medidas para que elas sejam implementadas e ali sejam efetivas na saúde dessa população em situação de rua. Letra C fala que o comitê intersetorial pode estabelecer recomendações para autoridades estaduais e municipais, sendo ele aqui nacional. Certinho aqui, pessoal, é assim que se pensa num comitê, é em pensar em elaborar estratégias que serão aqui recomendadas às outras instâncias para que elas possam aqui trabalhar o que está pensado ali na política original e também no decreto de regulamentação. Então, letra C será o nosso gabarito. E por que a letra D e a letra E ficam equivocados? A letra D fala que o comitê intersetorial tem a importante competência de determinar quais estados e municípios serão beneficiados pela política pública. Não, pessoal, aqui essa é uma decisão aqui administrativa, quando se está pensando ali na implementação, por exemplo, de programas na área da saúde voltados para as populações em situação de rua. Muitas vezes você cria o programa lá a nível nacional e os municípios é que vão procurar ali se adequar para poder receber a contrapartida ali do governo federal para que eles possam colocar tudo isso em prática, tá? Vocês que são da área da saúde, meus colegas, sabem muito bem como é que funciona esses acordos intersetoriais que acabam existindo, tá? E a letra E fala que o comitê intersetorial, pela função que desempenha, não pode contar com representantes da sociedade civil, ainda que deva estar atento aos seus reclamos. Errado, pessoal, porque na constituição desse comitê vamos ter aqui presença da sociedade civil, aqui representada pelas pessoas que estão envolvidas aqui nos movimentos que defendem a causa da população em situação de rua, tá? Coloquei para vocês aqui para que vocês possam revisar quais são aqui as competências desse comitê. Percebam aqui que é como estava lá colocado na questão, que é pensar na elaboração dos planos, acompanhar e monitorar o desenvolvimento da política, desenvolver o conjunto de órgãos federais, mas não implementar em si, colocar a mão na massa ali, tá? Ele faz que ele pensa, ele estrutura ali como é que vai funcionar e as outras instâncias vão colocar em prática, tá? Coloquei aqui todas as funções, as competências que eles têm, depois vocês podem aqui passar. E eu quero chamar a atenção para a composição, que também foi cobrado pela banca FGV. Esse comitê ele tem representantes aqui dos vários ministérios, e o que vai nos chamar a atenção aqui, porque vocês estão se preparando para provas da área da saúde, é que vocês saibam que lá também nós temos a presença de representantes do Ministério da Saúde, porque é importante saber como é que essas medidas ali que vão acabar ressaltando os aspectos da saúde dessa população, elas precisam ser tomadas nas instâncias, tanto lá a nível nacional, quando nós estamos falando da elaboração, bem como ali na execução em si, quando eles repassarem orientações. Então percebam que temos aqui diversos ministérios, desde lá do Ministério dos Direitos Humanos, Justiça, Educação, até ali Cultura, Ministério da Mulher, entre outros, tá? Então percebam que a Constituição é bem ampla. E dentro dessa composição do comitê, vocês vão encontrar também aqui,
os representantes dos movimentos sociais da população em situação de rua. Ou seja, aqui você tem a representação da sociedade civil, que a FGV disse que não existia, tá? Então pensem nisso aqui, vai se escutar aqui o que está colocado lá no Ministério da Saúde, o que o pessoal da educação, o pessoal da economia fala, mas também vai se escutar aqui aquelas pessoas que estão representando essa população em situação de rua, quais são as suas demandas. Sempre que vocês estiverem analisando uma questão de política pública, seja ela de saúde em si ou uma questão pública mais contextualizada, pensem sempre que a ideia é escutar as pessoas para quem essa política se destina, saber quais são as suas expectativas, o que é que elas almejam ali depois que passarem por todo esse processo de constituição e de implementação das políticas, tá? As questões de residência e de concurso estão vindo muito assim quando se cobra as políticas públicas. Não é só você conhecer lá o ciclo de políticas públicas, a constituição da agenda, que você precisa monitorar, que depois, no final, você precisa fazer toda uma avaliação, mas é também entender aquele contexto sociocultural no qual a política será implementada. Questão 3 é mais uma questão aqui da banca FGV do CNU 2, do bloco temático 1, e uma questão aqui que vai cobrar um aspecto que está relacionado aqui a pessoas com deficiência, tá? Ele vai trazer aqui um caso específico, né? Vamos chamar de um caso clínico aqui, de Mariana. Diz que Mariana é uma pessoa que utiliza cadeira de rodas, que ela compareceu diversas vezes a um órgão público para tratar de um benefício previdenciário, e nesse local o acesso ao público era feito exclusivamente por escadas, ó. Aqui nós já temos uma barreira, né? Uma barreira constituída, sem alternativa de entrada acessível. Mesmo após apresentar aqui uma reclamação formal, ela recebeu como resposta do órgão que, para ser mais bem atendida, ela deveria buscar outra unidade administrativa. Vejam um absurdo, né? Localizada em outro município ainda. E diante dessa situação, Mariana acionou aqui o Ministério Público. E nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi promulgada aqui pelo Decreto 6.949 de 2009, é correto afirmar que, professor do céu, eu nunca vi esse decreto na minha vida, nem sabia que existia essa convenção. Pois é, pessoal, vocês precisam ficar atentos e atentas a esses aspectos que estão sendo cobrados pela banca FGV nos editais. E muitas vezes ela não coloca lá especificamente que vai cobrar determinado decreto, determinada legislação. Por exemplo, ela pode colocar lá só aspectos relacionados a pessoas com deficiência. Aí o que é que você vai precisar fazer? Procurar as legislações que vão tratar daquilo. Existe emenda à Constituição sobre isso? Existe aqui alguma legislação? Qual é o estatuto que trata da pessoa com deficiência? Quais são as outras regulamentações correlatas, tá? Vocês precisam ter uma preparação ativa e uma preparação aqui de guerra para poder vencer as questões, tá? Mas essa questão aqui você conseguiria responder pelo contexto. É só você pensar que Mariana ela não pode ser cerceada aqui do seu atendimento, da resolução da sua demanda por conta de uma barreira que foi aqui imposta pelo poder público, tá? Ele precisa resolver e precisa resolver isso na unidade que ela está ali procurando. Então vamos analisar cada um dos itens. Então essa pessoa com deficiência, imagine se ela fosse procurar aqui uma unidade de saúde e acabasse se deparando com esse tipo de problema. Então a letra A vai dizer aqui que a adaptação só seria exigível se Mariana comprovasse um prejuízo concreto ao seu atendimento ou violação a um direito subjetivo. Errado, né, pessoal? Não precisa existir essa comprovação aqui desse prejuízo concreto, ela já está ali sendo cerceada do seu atendimento. Então isso aqui já constitui uma forma de se ali fundamentar uma adaptação razoável para essa cidadã. A letra B fala que não há violação aos direitos de Mariana, pois a administração ofereceu uma alternativa razoável. Veja, procurar aqui outra instituição, outro órgão em outra cidade seria aqui uma alternativa razoável de forma nenhuma, né? Letra C fala que a obrigação de garantir a acessibilidade não se aplica a unidades antigas de atendimento ao público, desde que sejam anteriores à promulgação da convenção. Errado, tá, pessoal? As instituições elas precisam passar pelo que lá o Estatuto da Pessoa com Deficiência vai chamar das adaptações razoáveis, tá? Letra D fala que a acessibilidade em estabelecimentos públicos é exigível apenas nos casos em que a pessoa com deficiência tenha
previamente comunicada a necessidade, errado, tá? Esse ambiente ele precisa estar acessível ali sempre. Não é porque vem só uma pessoa aqui ser atendida semana que vem que eu vou aqui prover esse local de acessibilidade. De forma nenhuma. Ele precisa estar preparado para receber qualquer tipo de pessoa a qualquer momento. E a letra E vai dizer que o Estado tem o dever de garantir a Mariana as adaptações razoáveis, sendo a acessibilidade condição para o exercício de todos os direitos e liberdades fundamentais. Aqui fica correto a letra E. E quando a gente falar, pessoal, desses problemas de barreiras, lembre-se lá do Estatuto da Pessoa com Deficiência, temos diversos conceitos de barreiras, barreiras atitudinais, barreiras na comunicação, as barreiras arquitetônicas, que foi aqui a barreira que Mariana encontrou, que é aquela que está ali presente nos edifícios públicos ou privados, a barreira arquitetônica, mas também vão existir aqui as barreiras urbanísticas. E quais são essas barreiras urbanísticas? São aquelas barreiras que estão ali espalhadas pela cidade, tá? É a falta de calçada acessível, são aqui os sinais, sem a sinalização sonora para as pessoas ali com baixa acuidade visual. Então, essas definições estão colocadas no Estatuto da Pessoa com Deficiência e podem ser que elas apareçam para vocês. E falando sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu trouxe aqui a parte específica que vai tratar da saúde, né? Dos aspectos relacionados à saúde. Então, isso é importante para a prova aqui, tanto de enfermeiros quanto de técnicos de enfermagem. Mas antes de adentrarmos aqui a parte que vai falar da saúde, eu coloquei para vocês também um pouquinho dos conceitos para que vocês conheçam, principalmente aqui o conceito de acessibilidade, que vai ser essa possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de quê? De espaços, de mobiliários, de equipamentos urbanos, das edificações e de todos esses outros espaços, por quem? Pela pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. O desenho universal, que é quando se pensa aqui na constituição ali original de um espaço, já pensar aquele espaço que vai ser construído ali acessível para toda a população. A tecnologia assistiva são os meios tecnológicos de acabar ali auxiliando a pessoa com deficiência. Aqui um teclado especial, é aqui um leitor de tela, tudo isso vai ser considerado uma tecnologia assistiva. E as barreiras em si, que são as muitas aqui que as pessoas com deficiência vão acabar encontrando dentro dos serviços de saúde. Pensem aí aqueles hospitais construídos lá na época da ditadura, o quanto de barreiras eles têm para as pessoas com deficiência hoje em dia, sem rampas de acessibilidade, as salas muitas vezes ali com portas estreitas, tudo isso são constituídos aqui como barreiras, e as subdivisões que acabam existindo são as barreiras urbanísticas, as arquitetônicas, as barreiras nos transportes, nas comunicações e na informação, as barreiras atitudinais que vão estar relacionadas aqui com as condutas, né, que os profissionais de saúde acabam tomando, e aqui as barreiras tecnológicas, quando eles acabam tendo dificuldade de utilizar esses novos meios das TIs, né, das tecnologias, por conta de limitações que ali não foram franqueados os mecanismos de acessibilidade corretos, certo? E no aspecto da saúde em si, lá o Estatuto da Pessoa com deficiência, ele vai dizer aqui que vai ser assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade. Ele diz também que é preciso que se assegure a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde. Então, chamar ali a pessoa com deficiência para participar da conferência, chamar ali aquela representação das pessoas com deficiência para o conselho também vai ser importante. E por que isso aqui é colocado? Porque a gente quer que a pessoa com deficiência ela continue com dignidade e autonomia quando estivesse pensando ali as políticas voltadas para ela, tá? E falando dos profissionais, é também colocado aqui, ó, que esses profissionais que vão atender essas pessoas precisam ter capacitação inicial e continuada, porque todo aqui esse arcabouço de tecnologias e de conceitos acabam mudando e nós, profissionais de saúde, precisamos estar aqui antenados quanto a isso. Por isso que ele fala aqui no Estatuto dessa capacitação contínua dos profissionais de saúde, tá? E ele traz também alguns recortes sobre as ações e os serviços de saúde pública que são destinados à pessoa com deficiência, dizendo aqui que eles precisam assegurar algumas coisas. Quais são elas? O diagnóstico e intervenção precoce, sempre aqui pensando na equipe multidisciplinar, pensar aqui na habilitação quando for necessário ou na reabilitação, porque muitas vezes essa pessoa não tinha nenhum tipo de deficiência e passou a ter,
então ela precisará ser reabilitada ou habilitada de alguma outra maneira para exercer as suas atividades de vida diária, as suas atividades de trabalho, e tudo isso tem implicação aqui a nível de saúde. Pensar também que é preciso se implementar atendimento domiciliar multidisciplinar quando for aqui necessário, tratamento ambulatorial, intervenção, as campanhas de vacinação também aqui são necessárias, voltadas para essa prevenção, né? E aqui, ó, o atendimento psicológico, inclusive, ó, para seus familiares e atendentes pessoais. A banca FGV já colocou várias vezes em suas questões, dizendo que isso só precisava ser garantido para a pessoa com deficiência. E de forma nenhuma, tá, pessoal? Isso precisa ser franqueado tanto para a pessoa com deficiência como para as pessoas que estão ali auxiliando essa pessoa ao longo da sua vida. Pensar aqui no respeito à especificidade, ó, de identidade de gênero, de orientação sexual dessa pessoa com deficiência. E também aqui pensar na atenção sexual e reprodutiva, porque as pessoas com deficiência elas podem namorar, podem casar, podem procurar ali as unidades dos hospitais universitários para saber como é que elas podem ali acabar constituindo uma família, né? Como é que elas precisam ali, os cuidados que elas precisam tomar quando forem ali ter relações sexuais, etc. Tudo isso precisa ser pensado também. E sempre aqui franquear a informação adequada, ter os serviços planejados aqui, projetados para prevenir aqui a ocorrência e o desenvolvimento de agravos que sejam adicionais, tá? Bem como promover estratégias de capacitação permanente, aqui mais uma vez destacando isso, que os profissionais de saúde precisam estar aqui preparados para receber essas pessoas. Pensar aqui também, ó, que é preciso que se oferte órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção por meio aqui de normas vigentes do Ministério da Saúde. Um destaque bacana que nós temos aqui nesse parágrafo 5º é que as diretrizes que eu coloquei aqui para vocês agora, elas vão se aplicar também às instituições privadas que participem de forma complementar do SUS. Vocês viram com a professora Fernanda Barbosa que a iniciativa privada ela pode participar do SUS em qual caráter? Caráter complementar. E se ela estiver ali executando essas atividades de saúde e for uma instituição privada, ela precisa seguir à risca aqui todos esses aspectos aqui dessa promoção, dessa acessibilidade para as pessoas com deficiência também, tá? Para que elas não continuem vulnerabilizadas e excluídas aqui do seio social, do seio da implementação das políticas de saúde. E para isso aqui, não só essas que vão ser financiadas 100%, mas também aquelas outras instituições que recebam qualquer tipo de recurso público, tá? E ele vai estabelecer aqui também competências ao SUS para desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, tá? Aqui muita atenção, a banca FGV colocou várias vezes já em provas de saúde o que seria um exemplo aqui de prevenção de deficiência por causa evitável. E aí o que é que se vai ter? Vai se ter aqui o parto humanizado e seguro, muito necessário, promoção de práticas alimentares adequadas, e ali pense na vigilância alimentar. A professora falou com vocês aqui sobre isso também, quando se tem ali todas essas intervenções necessárias, a prevenção e cuidado integral aos agravos relacionados à alimentação, aprimoramento e expansão de quê? Programa de imunização e triagem neonatal, né? Para que ali as patologias que são preveníveis por meio da vacinação, elas sejam efetivas e elas sejam ali evitadas, né, na verdade, e que a triagem neonatal ela consiga ser efetiva. Bem como aqui a identificação daquelas gestantes que têm alto risco, para que se possa encaminhar ali para o acompanhamento adequado. E por fim ele coloca o aprimoramento do atendimento NEO como uma oferta aqui de ações e serviços de prevenção aos danos cerebrais e aquelas sequelas neurológicas em recém-nascidos. Observação, inclusive por telesaúde, tá? Para a banca FGV colocar aqui exclusivamente não demora, mas você tem que ter aqui essa noção que é inclusive e não aqui exclusive ou ali qualquer outra palavra que o avaliador da FGV coloque. E o artigo 20 fala que as operadoras e planos de seguros privados de saúde também são obrigadas a dar todas essas garantias às pessoas com deficiência, quando se fala de implementação de saúde, no mínimo as mesmas que ela oferta aqui para as pessoas que não têm a deficiência, tá? Quando se fala aqui de esgotamento desses serviços
E desses meios de atenção, ele precisa aqui ser prestado aqui por meio de atendimentos fora do domicílio. Quem é do interior sabe disso, né? Que ali muitas vezes de madrugada sai o pessoal para tratamento na capital. Então, se vai mandar o pessoal para tratamento na capital, precisa aqui pensar na inclusão, pensar na pessoa com deficiência, que também precisa ter esse direito quando se está pensando na saúde. E quando se pensar em atendimento de pessoa com deficiência na saúde, também precisa se pensar em quem? No acompanhante, no atendente pessoal que pode aqui estar ao lado dessa pessoa, tá? E quando isso não for aqui, não se puder, a instituição não conseguir estabelecer que esse acompanhante ele fique ao lado da pessoa com deficiência, ele precisa justificar por escrito, tá? Percebam o quanto é importante isso. Existem muitas pessoas com deficiência que estão dentro dos serviços de saúde que precisam desse acompanhante, precisam desse atendente pessoal. Só que ali, se aquilo não for possível, aquele hospital, aquela unidade não comportar, isso precisa ser aqui justificado por escrito, certo? Dizer aqui no 23 que são vedadas todas as formas de discriminação, isso aqui é bem tranquilo de vocês se recordarem, tá? Mais alguns aspectos aqui que ele coloca dentro desse tópico da saúde. O 25 fala que os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, precisam aqui ter a remoção das barreiras, para que não aconteça aquilo que aconteceu no nosso caso lá clínico, tá? Esses casos aqui, quando acontecerem de suspeita ou de confirmação das violências, né, que podem ser muitas com essas pessoas, precisam aqui ser notificados à autoridade policial, ao Ministério Público, aos conselhos de direito da pessoa com deficiência também. E aqui no finalzinho ele vai dizer o conceito de violência, que vai se considerar violência contra a pessoa com deficiência, qualquer o quê? Ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico, tá? Depois desse contexto todo aí de falar da pessoa com deficiência, nós agora vamos falar sobre Cláudia, outro casozinho da banca FGV. Aqui a FGV diz que Cláudia, ela é uma mulher transexual que deseja retificar seu prenome e a designação de sexo em sua certidão de nascimento. E à luz da legislação vigente e dos direitos reconhecidos às pessoas trans, é correto afirmar que... Aqui, pessoal, é importante que vocês saibam que as fichas que são aqui estabelecidas, distribuídas no SUS, elas já são aqui exigidas, que elas tenham lá o campo de colocação aqui do nome social das pessoas, tá? E aquelas pessoas que procuram os cartórios hoje em dia para fazer a alteração do seu nome social, elas não vão precisar mais apresentar o quê? Apresentar ali a comprovação de alteração do sexo ali, não precisam apresentar aqui nenhum tipo de comprovação judicial, é só ela procurar ali o cartório, né? Não precisa nem ser o cartório de origem no qual ela foi registrada, vai ter todo um trâmite administrativo, mas aqui isso foi facilitado pensando aqui no bem-estar dessa população, tá? E foi isso que a Banca FGV queria cobrar de vocês. Então pensem aí no serviço de saúde, o quanto isso precisa ser implementado, o quanto isso acabava não acontecendo pelo Brasil afora, tá? Então, à luz dessa legislação vigente dos direitos reconhecidos às pessoas trans, o que vai ser correto? A letra A vai dizer aqui que a mudança do prenome da identificação de sexo é admitida desde que haja a realização prévia de cirurgia de redesignação sexual. Errado, tá? Como eu disse, não precisa aqui que essa cirurgia aconteça. A cirurgia pode acontecer, mas aqui não vai ser uma necessidade, não vai ser uma exigência para que essa alteração do nome ocorra. A letra B vai dizer que o pedido de Cláudia deve ser negado, visto que o nome e o sexo integram um documento essencial à identificação civil, sem prejuízo do nome social. Errado, pessoal. Isso aqui não pode acontecer, isso é um pensamento totalmente aqui antiquado, retrógrado e se bane da sociedade hoje em dia, quando se está pensando aqui na integração dessa população que esteve há muito tempo aqui vulnerabilizada e excluída das políticas públicas. A letra C fala que o procedimento solicitado por Cláudia exige decisão judicial, não é mais necessário aqui, já foi no passado, mas hoje em dia essa situação mudou. E a letra D vai falar que Cláudia tem direito aqui à retificação diretamente em cartório, sem necessidade de autorização judicial,
cirurgia ou apresentação de laudos médicos ou psicológicos, certinho aqui, será o nosso gabarito. Letra E fala que Cláudia deverá apresentar laudos médicos, não é preciso, porque aqui tudo isso já está regulamentado no entendimento do STJ, em posicionamentos do STF, do Conselho Nacional de Justiça também. Atualmente é possível mudar o nome e o gênero, como eu disse, nos documentos de identificação, sem a necessidade de ação judicial ou da realização de cirurgia de transgenitalização. E essa situação já foi bastante diferente no passado, mas graças a Deus aqui isso mudou e essa população não passa mais por esse constrangimento. E a mudança de nome e gênero nos documentos é possível aqui sem essa necessidade da ação judicial, seja para qualquer pessoa com mais de 18 anos, ela vai poder aqui procurar, requerer ao cartório de registro civil de origem ou não, tá? Desse registro que ela teve, a adequação de sua certidão de nascimento ou casamento e a identidade aqui autopercebida, tá? Coloquei para vocês aqui um manual muito bacana do Ministério dos Direitos Humanos que vai tratar de todos esses conceitos que vão envolver aqui a população LGBTQIAPN+, vai falar de sexo, vai falar de gênero, vai falar aqui de identidade de gênero, orientação sexual. Aqui vocês vão ter também contato com os conceitos, né? Por exemplo, lá nós tínhamos uma mulher trans, né? Na questão. E o que seria uma mulher trans? Seria aquela pessoa do gênero feminino que, embora tenha sido designada como pertencente a outro sexo, do gênero aqui, ou gênero masculino, ao nascer, muitas vezes faz uso aqui de hormonoterapias, aplicações de silicone, cirurgias plásticas, e que vale ressaltar aqui que isso não é uma regra para todas, tá? Ela vai ser aqui, no caso, aquela pessoa que vai se identificar com o gênero feminino, tá? Então, dentro dessa cartilha, vocês vão conseguir aqui ter contato com todos esses outros conceitos que estão em alta hoje em dia aqui em discussão na população. Aqui também existe uma discussão grande sobre o nome social, que vai trazer aqui todo o histórico de como é que funcionou essa alteração, dizer aqui dos aspectos que lá no passado era preciso a ação judicial, era preciso o posicionamento ou a comprovação da cirurgia, etc., e que hoje em dia isso mudou. Vai falar aqui também um pouquinho sobre como é que funciona o processo transexualizador dentro do SUS. Quem vai aqui para a residência precisa compreender toda essa logística, né? Toda essa sistemática, como é que ela está colocada, e também aquelas pessoas que vão atuar dentro dos serviços especializados nas vagas de concurso público, por exemplo. E é interessante que dentro dessa cartilha ela traz aqui especificamente as normativas na área da saúde que vão se relacionar com todos esses temas, tá? Então, coloquei para vocês aqui também esse recorte para que vocês possam ler depois. Questão número 5 é uma questão aqui que vai tratar de Joana, bem parecido lá com aquele caso que eu coloquei como recorte lá no início da nossa aula. Diz que Joana é uma mulher negra que trabalha, ela é uma mulher negra que trabalha como empregada doméstica desde os seus 14 anos. E apesar de ser alfabetizada, ainda criança, Joana não teve acesso à educação formal contínua por ser a principal provedora de renda de sua família. Então percebam aqui o quanto Joana foi afetada por essas muitas facetas aqui sociais, né? Ela provavelmente aqui sofreu por ser negra, algum tipo de discriminação, empregada doméstica, também teve esse estigma aí considerado. Falou aqui dessa alfabetização que, apesar de ter acontecido, ela não foi efetiva, não teve acesso à educação contínua e formal, e ali funcionava como uma provedora de renda da sua família. E ele queria saber aqui sobre essa trajetória de Joana, o que é que isso refletia. Quando a gente para analisar, pessoal, apesar dele fazer um recorte de Joana como uma mulher, ele não vai se tratar aqui especificamente de uma discriminação por gênero, como está colocado aqui, por exemplo, na letra A, tá? Porque ele vai considerar todo um contexto sociopolítico no qual Joana estava inserida, tá? Então, por que a gente vai descartar a letra A? Veja que na letra A nós temos discriminação por gênero, caracterizada por desigualdades baseadas no fato de a pessoa ser mulher. Ele tratou aqui nessa contextualização de Joana ser mulher, mas não só isso, ele apresentou outras nuances, tá? E é característico da banca FGV que ela apresente aqui uma resposta que esteja correta, mas que existam outras respostas mais completas. Então, analisando as outras opções, a gente percebe que existiam
outra opção mais completa. E qual seria? Bom, a letra A não vai ser, né? A letra B fala em discriminação racial relacionada ao preconceito e à exclusão baseada em raça ou identidade étnico-racial. Isso se aplicaria? Se aplicaria, mas não só isso. A letra C fala em discriminação etária, identificada quando as pessoas são prejudicadas em razão de idade, especialmente aqui em acesso a direitos e oportunidades. Isso aqui não fica evidente nesse contexto. Letra D fala em discriminação de classe, que se refere às desigualdades econômicas e sociais decorrentes da posição que o indivíduo ocupa na estrutura produtiva. Também não está colocado aqui, tá, pessoal, especificamente isso. O que a gente percebe é que às vezes ali excluídas, separadas das políticas públicas, marginalizadas, e que vai ocorrer quando diferentes fatores como raça, gênero, classe acabam interagindo concomitantemente na produção de desigualdades, tá? Então, gabarito será a letra E aqui, porque considerou aqui todo o contexto sociopolítico no qual a Joana estava inserida. Coloquei para vocês o número do decreto aqui, ó, que é o 10.932, que vai apresentar diversos tipos de conceito de discriminação, e lá nós encontramos esse conceito que a banca FGV colocou, que é o de discriminação múltipla ou agravada, que pode acontecer dentro dos serviços de saúde ou em qualquer outra aí, localidade da nossa sociedade. Então ele diz que essa discriminação múltipla é qualquer preferência, distinção, exclusão ou restrição baseada em quê? De modo concomitante em 2 ou mais critérios dispostos lá no artigo 1, que é onde ele fala nesse artigo das várias formas de discriminação, por raça, ali, por cor, por identidade de gênero, por situação econômica, tá? Ou outros reconhecidos em instrumentos internacionais, cujo objetivo seja aqui anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos a qualquer que seja a pessoa, tá? Então aqui a gente percebe que a banca FGV queria do candidato esse conhecimento aqui das implicações sociopolíticas. Questão 6 diz que uma determinada comunidade quilombola localizada em um território rural tem buscado compreender os direitos que lhes são assegurados por políticas públicas federais voltadas à garantia da dignidade, da identidade étnico-racial e da sustentabilidade de seus modos de vida. E considerando o reconhecimento constitucional dos povos quilombolas e as políticas públicas voltadas a esses grupos no âmbito federal, como o programa Aquilombola Brasil, é correto afirmar que a comunidade quilombola. Esse programa, pessoal, assim como a política pública do Ministério da Saúde, que integra aqui o povo quilombola, aqui, as políticas públicas de saúde, é bastante importante, porque esse programa Aquilombola Brasil, ele fala de aspectos relacionados à terra, mas ele fala também de aspectos relacionados aqui à identidade do povo, à cultura do povo. E outro tópico que ele tem são os aspectos que vão pensar aqui na saúde dessa população. É como é que as políticas públicas de saúde estão chegando lá na população quilombola. Será que existem medidas que precisam ser adequadas para essa população? Como é que está ali o recorte dessa população, o recorte epidemiológico, como são as medidas que são necessárias? Então, tudo isso é importante. Por isso que eu trouxe essa questão sobre a Quilombola Brasil. Porque aqui, no CNU, ele cobrou um aspecto mais relacionado à questão da terra, colocou um tópicozinho também sobre a saúde, mas lá, quando você passa a pesquisar sobre a Quilombola Brasil, você vai conhecer que essa população ela precisa também ser pensada de maneira especial. E isso acontece nesse programa, acontece também na política que é colocada pelo Ministério da Saúde e que pode aparecer na prova de vocês, tá? Então, por isso que a gente toca nesse aspecto também aqui. Já falamos sobre população em situação de rua, LGBTQIAPN+, falamos sobre discriminação múltipla, mulheres e agora sobre a população quilombola. Então, quando a gente passa aqui a analisar cada um dos itens, a letra A vai dizer o quê? Vai dizer que essa população quilombola aqui, ela deve comprovar vínculo formal com a entidade cultural reconhecida pelo Ministério da Cultura para que ela possa acessar políticas públicas voltadas à preservação de suas manifestações culturais. Não, né, pessoal? Não precisa que exista essa comprovação formal. Se você não me der aqui o formulário que você foi lá, se vinculou no Ministério da Cultura, você não consegue acessar essa política pública. Pelo contrário, né, isso aqui vai acabar limitando essa implementação, essa ideia de integração que nós temos aqui quando estamos pensando nessa população que sofre com tantas
divergências sociais na atualidade. A letra B vai dizer que enfrentará impedimentos para exercer os seus direitos educacionais enquanto não houver aqui o que? Enquanto não houver regularização fundiária do território, a condição necessária para a implementação da educação profissional. Mais uma vez, ele limita aqui essa implementação, essa atuação aqui por meio de políticas públicas, a burocracia, né? A burocracia que está tentando aí ser superada desde os anos 90 na administração pública, por isso isso aqui equivoca também a afirmação. A letra C fala que terá acesso a políticas públicas educacionais universais voltadas à assimilação das comunidades quilombolas ao restante da população. E aqui você poderia ter dúvida, poxa, mas se pensar na parte da educação, eu preciso fomentar atividades para que essa população quilombola ela conheça da educação, só que da forma como a banca FGV colocou aqui, fica claro que se está implementando o quê? Se está aqui obrigando essa população quilombola a estudar aqui aspectos educacionais, não das suas comunidades, não das suas tradições, mas aspectos universais e que não vão considerar suas especificidades, tá? Então aqui o erro vai ser nesses aspectos educacionais universais. A letra D vai dizer aqui que poderá acessar políticas públicas de saúde por intermédio dos entes subnacionais em razão da ausência de diretrizes federais voltadas à população quilombola no âmbito do Sistema Único de Saúde. Fica errado aqui, tá, pessoal? Por que fica errado aqui? Porque existem medidas, existem políticas, não existe aqui essa ausência que ele pintou para a gente, tá? Então, existem políticas do Ministério da Saúde, existem leis, existem fundamentos, existem aqui acordos internacionais que vão tratar sobre esse aspecto e que são implementados. E a letra E diz que deve ter seus direitos territoriais reconhecidos por meio da titulação das terras tradicionalmente ocupadas, assegurada a partir do processo de certificação pela Fundação Cultural Palmares e também a posterior atuação do INCRA, que é o órgão responsável aí por toda essa regulamentação, tá? Então fica certo aqui, percebam aqui que ele vai tratar da regulamentação como uma regulamentação que pode acontecer, mas que não vai ser uma regulamentação ali que sem ela você não consegue acessar as políticas públicas, tá? Então, por isso a letra E fica aqui como nosso gabarito. Coloquei um pouquinho sobre a Quilombola Brasil, mas como nós já estamos aqui com o horário bem apertado, eu vou trazer só o aspecto que vai falar da parte da saúde. Então, esse Aquilombola Brasil é uma das 7 medidas do pacote pela igualdade racial anunciado aí pelo novo governo. E lá no eixo 2, nós vamos ter um eixo que vai tratar da infraestrutura e da qualidade de vida, tá? Que vai pensar na consolidação de mecanismos efetivos para quê? Para destinação de obras de infraestrutura e também para construção de equipamentos sociais destinados a atender às demandas e notadamente as demandas de saúde, de educação e de assistência social, tá? Então, quando se for construir ali um determinado prédio, naquela região, ali naquele território, vai se pensar em como aquele prédio ele pode acabar ali atendendo aquela população, acolhendo ali quando se pensar em saúde, educação e assistência social, tá? Outros eixos aqui do Aquilombola Brasil é inclusão produtiva e desenvolvimento local e também os direitos à cidadania, tá? Olha, percebam quanto é grande esse programa, porque pela estimativa é de que cerca de 214 mil famílias já sejam beneficiadas pelo programa. Sobre a política que o Ministério da Saúde tem, ó, a Política Nacional de Saúde Integral da População Quilombola já é aqui implementada no Sistema Único de Saúde e visa a melhoria dos indicadores de saúde e qualidade de vida da população quilombola, tá? Questão 7, também uma questão aqui da banca FGV do CNU, que diz mais um casozinho pra gente, ó. Gabriela e Flávia, elas vivem em união estável há 5 anos. Gabriela é professora e trabalha em 2 turnos, enquanto Flávia, mulher trans que não exerce atividade remunerada, cuida das tarefas domésticas. Nas últimas semanas, Flávia passou a relatar episódios frequentes em que Gabriela a empurra e arremessa objetos durante discussões. Além disso, Gabriela zomba de sua aparência, diz que ninguém mais aceitaria por ser mulher trans e ameaça constantemente expulsá-la de casa. Aqui você já percebe que nós estamos tratando de um caso de violência doméstica, né, pessoal? Só que qual seria aqui
esse tipo de violência doméstica. Vamos continuar. Ó. Então, ela está dizendo que vai expulsar ela de casa. Ó. Flávia também tem acesso aqui ao cartão bancário controlado por Gabriela, né? No caso, Flávia também tem o seu acesso ao cartão bancário controlado por Gabriela, que exige justificativas para cada gasto e que vai ali recusar dividir o saldo da conta conjunta e acaba fazendo transferências para a própria família sem consultar a companheira. E diante desse aqui contexto, o que seria correto afirmar? Então, como eu disse, pessoal, nós estamos aqui diante de um caso de violência doméstica, tá? Só que a violência doméstica, pessoal, ela tem várias nuances, tá? Nós temos a violência física, a violência patrimonial, que aqui está permeado nesse caso também, né? Mas vamos analisar cada um desses itens. A letra A vai falar de que, como se trata de uma relação entre duas mulheres, a igualdade entre as partes sendo inadequado aplicar o conceito de violência na relação. Errado, né, pessoal? Independente aqui se seja uma relação cis, se seja uma relação trans, se seja ali qualquer tipo de relação, se a violência está ocorrendo, é preciso que se caracterize e é preciso que se tome as medidas necessárias. Letra B fala que, sendo Gabriela a principal provedora da casa, o controle dos recursos financeiros por ela não configura forma de violência, pelo contrário, está caracterizado aqui, pessoal, uma forma de violência patrimonial, que é esse controle ali da conta bancária da sua companheira, que isso não pode acontecer, tá? Mesmo só a outra trabalhando, isso não pode acontecer de forma nenhuma. E a letra C fala que o caso envolve práticas de violência física, sim, nós vimos que ela arremessa objetos, psicológica, ela também faz ameaças, patrimonial ali no controle do cartão bancário, reconhecidas pela legislação brasileira como formas de violência doméstica, certinho aqui é o nosso gabarito. A letra D fala que o fato de Flávia ser uma pessoa trans impede que sejam caracterizados como violência doméstica os atos praticados por Gabriela. Não, né? Não é cogente aqui, pessoal, que essa seja uma atitude aqui que essa pessoa não possa ser uma pessoa trans, que essa pessoa não possa ser homem, não possa ser mulher, não possa ser aqui um travesti ou qualquer pessoa. Isso aqui não é obrigatório, tá? A violência pode se constituir aqui dentro de uma família ali formada por pessoas cis, por pessoas trans, isso aqui vai independer. E a letra E fala que a situação descrita não caracteriza violência psicológica, caracteriza sim, né, porque ela faz ameaças, ela diz ali que vai colocar a outra para fora de casa e tudo isso vai acabar tendo implicações psicológicas que vai precisar lá na frente que essa mulher trans ela tenha um acompanhamento psicológico, seja aqui numa unidade básica de saúde, seja lá num hospital universitário ou em qualquer outro ambiente, tá? Então, gabarito letra C. Coloquei para vocês aqui os tipos de violência doméstica. Como eu disse, nós temos a violência física, que vai ser aquela que vai ofender a integridade corporal. Temos a violência psicológica, que é ali que causa alterações e danos emocionais na pessoa. Temos também a violência sexual, a violência patrimonial e temos também a violência moral, tá? Que a violência moral vai ser qualquer conduta que acabe configurando a calúnia, a difamação ou a injúria. Questão 8 aí pra gente, vai falar lá do decreto 6949, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e vai cobrar de vocês o conceito do que seria essa deficiência, tá? Diz que a deficiência é compreendida como um conceito o quê? Qual seria a forma de estabelecer esse conceito da deficiência? Diz que o conceito é social, baseado na ideia de que cabe à comunidade o dever de contribuir com a pessoa com deficiência em vez de esperar delas a participação ativa na vida comunitária. Pelo contrário, como vocês viram lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, quando nós falamos dessa participação, é preciso que essas pessoas com deficiência participem ativamente, não é a comunidade que precisa impor ali a determinada execução de atividade para essa pessoa, não, ela precisa ser convidada a participar dos espaços. A letra B vai falar aqui que vai ser um conceito político e que compreende as pessoas com deficiência a partir de suas dependências e incapacidades biológicas, justificando a necessidade de maior apoio em relação aos demais cidadãos, tá? Aqui fica equivocado porque trata especificamente apenas aqui das incapacidades biológicas, tá, pessoal? E quando nós pensamos aqui na pessoa com deficiência, ela é uma pessoa
aqui que vai estar em contato com a sociedade, em contato com outras pessoas. Então, tudo isso precisa aqui ser considerado. E a letra C vai dizer que é um conceito permanente que reconhece a imutabilidade das questões relacionadas ao convívio social. Pensem aí se o convívio social ele é imutável, não ocorre aqui variações. Aqui fica errado também por conta disso. Letra D fala que é um conceito unificado e que generaliza dependências e necessidades das pessoas com deficiência com o objetivo de assegurar e proteger direitos humanos. Como ele vai ser aqui um conceito unificado? Se existem múltiplas formas de deficiência, existem múltiplos conceitos em que essas pessoas com deficiência estão inseridos. Eu não posso unificar, não tem como ser um conceito ali que não vai ser mutável. Então, o gabarito será a letra E, porque vai dizer que esse conceito de deficiência ele vai ser um conceito evolutivo, que vai ser aqui resultado de que da interação entre as pessoas com deficiência e todas aquelas outras barreiras ambientais e atitudinais que impedem a sua participação plena e igualitária na sociedade, tá? Então, por isso que eu trouxe para vocês toda aquela conceituação, para que vocês pensem tudo isso dentro de um contexto aqui relacionado à saúde. Então, por isso, letra E, nosso gabarito. Questão 9 aqui, ó, é uma questão que eu quero que vocês parem e pensem um pouco sobre ela, porque é aquela questão que vai cobrar os tipos de racismo, tá? E esses tipos de racismo têm caído muito nas provas de saúde, tanto ali questões de residência, bem como as provas de concurso público. E vai dizer aqui, ó, que a respeito das iniquidades raciais na atenção às puérperas no Brasil, leia o trecho a seguir. E diz assim, ó, as puérperas de cor preta apresentam aqui, ó, maior risco de terem um pré-natal inadequado, falta de vinculação à maternidade, ausência de acompanhante e peregrinação para o parto em comparação às puérperas brancas. As pretas também recebem menos orientação durante o pré-natal sobre o início do trabalho de parto e sobre as possíveis complicações na gravidez. E apesar de terem menor chance para uma cesariana e de intervenções dolorosas no parto vaginal, em comparação às brancas, as mulheres pretas receberam com menor frequência anestesia local. Então aqui a gente percebe a disparidade que existe entre essas puérperas de cor preta e as puérperas de cor branca, tá? E era sobre essa situação díspare que o avaliador queria aqui que você analisasse a situação descrita, que foi exposta, sobre um caso de desigualdade racial, né, porque é o que está colocado aqui, no atendimento a essas grávidas aqui nos serviços de saúde. E ele queria que você identificasse qual era esse tipo de situação ilustrada, qual era o fenômeno conceituado. Obviamente que já se percebe que é um caso de racismo aqui, né? Mas qual seria esse tipo de racismo? Ó, a Larissa está dizendo aqui que ficou na dúvida, tá? E isso aqui é muito pertinente você ter ficado com dúvida, Larissa, porque a banca FGV ela colocou aqui duas opções que são muito próximas e que uma opção está dentro da outra, mas que aqui você precisaria perceber que essa expressão do racismo ela aconteceu onde? Aconteceu dentro das unidades hospitalares, tá? Em que essas mulheres pretas elas recebiam menos informações e menos tratamento ali para alívio da dor, tá? Então eu sei onde foi que você ficou com dúvida aqui e eu vou comentar cada um dos itens agora, tá? Então a letra A vai falar sobre o racismo científico, dizer que se expressa na avaliação negativa da capacidade física das mulheres afrodescendentes ao classificá-las como mais fracas e débeis. Fica errado aqui, pessoal, porque quando nós falamos do racismo científico, vai ser aqui esse racismo científico é aquele racismo que vai usar ali a pseudociência para justificar que determinado povo é inferior a outro, que existem alterações cromossômicas, que existem alterações celulares que acabam ali inferiorizando determinada parcela da população. É isso que a gente vai chamar de racismo aqui científico, e não essa expressão que está colocada no caso elencado pela banca FGV. A letra B fala no racismo cultural, e aqui fica errado, porque quando nós falamos do racismo cultural, nós precisamos pensar em expressões culturais. É na dança, são nas comidas, são nos festejos típicos, em que vai acontecer muitas vezes ali aquelas
aquelas exclusões, dizer que determinada festa é isso, determinado canto é isso. Então isso vai ser a expressão do racismo cultural e não foi isso que a banca FGV colocou aqui pra gente, tá? Letra C fala no racismo institucional, que se manifesta na oferta de um atendimento inferior e inadequado às mulheres afrodescendentes em razão de sua cor. E aqui fica o nosso gabarito, tá? Porque esse racismo institucional é aquele racismo que vai acontecer dentro dos hospitais, dentro das unidades básicas de saúde, dentro aqui das instituições, tá? E aqui a Larissa pode ter ficado com dúvida, porque quando a gente pensa no racismo estrutural, ele pode muitas vezes ser figurado como essas práticas do dia a dia. Só que como aqui a banca ela restringiu a determinado ambiente, a uma determinada instituição, a instituição de saúde, a gente configura esse tipo de racismo como sendo o racismo institucionalizado, tá? Se fosse uma prática mais geral, uma prática que estivesse acontecendo em vários ambientes, em várias instituições de vários tipos, aí a gente poderia considerar como sendo o racismo estrutural, que é aquele racismo que muitas vezes passa despercebido pela população, tá? Então a dúvida deve ter sido essa e o aspecto que precisaria ser considerado foi justamente esse. E a letra D fala que o racismo estrutural, que vai se revelar aqui de forma pontual e não é o racismo estrutural, ao contrário do institucional, ele se manifesta aqui de forma espalhada, né, esparsa pela sociedade. E a letra E fala em racismo recreativo, não é aqui a expressão do racismo recreativo, a expressão do racismo criativo é quando se vai envolver aqui aquelas piadas de mau gosto, aquelas piadas que muitas vezes ficaram aqui marcadas na história do Brasil, é ali colocar a nega maluca como sempre, sendo ali um símbolo de muitas expressões carnavalescas, ali, aquelas piadas, etc., que tratam sobre esse aspecto. Esse seria o racismo recreativo, tá? Que pode estar relacionado aí à questão de gênero ou à questão de raça, tá? Então, por isso o gabarito será a letra C, porque o racismo institucional é esse que acontece aqui pontualmente em determinadas instituições, e o estrutural é aquele que está aí espalhado por toda a sociedade. Questão 10, também do CNU, diz assim, ó, que durante 7 anos, é um relato, na verdade, né? Ó, observe o seguinte depoimento de um jornal local. Durante 7 anos, trabalhei em uma clínica privada da cidade. Os últimos 3 anos foram horríveis. Inclusive, já não queria ir trabalhar. Me levantar ao acordar era um martírio. Fui vítima de gritos, insultos por parte da minha chefe imediata. Meus companheiros também passavam frequentemente por isso. Ó. E observem aqui, ó, não era só ela, ó, os companheiros também passavam frequentemente por isso. Por exemplo, se ela, a chefe, tinha qualquer indisposição com alguém de sua equipe, ela convocava uma reunião com todos, mas não chamava a pessoa com quem teve aquela discórdia, ou seja, ela descarregava ali em cima de todo mundo, né? E nessa reunião falava mal da pessoa, pressionava todos os companheiros para que a deixássemos à margem, ou seja, ela colocava todo mundo contra essa pessoa que ela teve uma indisposição. E se alguém se negava, era uma perseguição indireta eterna. Era comum também que ela pedisse para fazermos horas extras na última hora, e havia muito maltrato quando alguém se negava, ou seja, a hora extra ali sem programação, né? Que você precisa viver única e exclusivamente aí pensando na empresa. Ela também coloca aqui, ó, que muitas vezes passei a noite trabalhando para evitar situações embaraçosas. Aquela pessoa que precisa do trabalho, né, que tem que se submeter a isso. E diz que ao solicitar ao Departamento de Recursos Humanos para mudar de área, a chefe do departamento pediu que aguardasse, porque certamente era passageira aquela situação. Então percebam aqui que era uma pessoa que estava passando por uma expressão de assédio, né, por uma figuração ali de assédio. E mesmo procurando aqui uma ajuda nos recursos humanos, ela foi ali escanteada, né? O pessoal dos recursos humanos acabou pedindo para ela aguentar um pouco mais. Então a questão da FGV queria aqui que você conhecesse o quanto esses aspectos aqui do assédio eles vão implicar na saúde mental desse trabalhador, na saúde mental dessa pessoa que vai procurar a unidade de saúde depois, e ele queria que você identificasse quem eram os atores aqui desse caso de assédio, tá? E quem seriam essas pessoas. Então as opções que ele colocou aqui pra gente
foi aqui dizer que a chefe imediata como agressora ativa apenas, a chefe imediata como agressora ativa e a chefe de recursos humanos como um sustento dessa prática, e ficou aqui fazendo variações dessas opções, tá? Então, quando a gente pensa aqui nessa chefe imediata que agia ali com todas essas atitudes desastrosas para cima dos seus subordinados, nós percebemos que a chefe imediata era a agressora ativa e a chefe de recursos humanos, pessoal, ela funcionou aqui como um sustento, porque ao invés dela tomar uma conduta, ela sustentou a situação, dizendo ali para a funcionária aguentar um pouco mais. Vejam aqui que ela poderia ter tomado algum tipo de medida, procurado ali alguma instância superior para que essa chefe imediata ela fosse ali remanejada ou chamada ali para mudar as suas condutas. Não, ela acabou ali desmerecendo o relato que ela acabou recebendo, e isso fica configurado aqui como uma sustentação desse caso de assédio, tá? Então, percebam aqui que a situação era muito complexa e que medidas não foram implementadas. Então, quanto isso vai abalar psicologicamente essa funcionária? Então, por isso o gabarito será a letra B. Trouxe para vocês o conceito do assédio moral, que é passível de ser cobrado também, e dizer que esse assédio moral ele vai consistir na repetição deliberada de gestos, palavras, orais ou escritas, em comportamentos que acabam expondo aqui os servidores, os funcionários, ali os próprios pacientes de vocês dentro das unidades, ali a situação vexatórias, humilhantes, constrangedoras, tá? E isso vai acontecer aqui com a habitualidade, tá? Essa habitualidade da conduta e a intencionalidade são indispensáveis para a caracterização do assédio moral. Quero trazer para vocês também que existem aqui formas de assédio moral. O assédio vertical, que é aquele aí que está relacionado diretamente com a relação de hierarquia, né? Que pode ser, aqui nós temos uma expressão do assédio vertical, né? Que era de cima para baixo ali, era da chefe para a sua subordinada, mas isso pode acontecer também de forma horizontal, quando nós temos aqui pessoas na mesma hierarquia, ou misto, né? Que pode ser, por exemplo, se essa funcionária aqui, ela continuasse se submetendo a essas atitudes da sua chefe, mas que ela acabasse ali descarregando em um dos seus colegas de trabalho. Então, isso figuraria ali como sendo um assédio misto, tá? Essa constituição, essas observações estão colocadas numa cartilha do Senado Federal e estão aparecendo bastante aqui nas provas, tanto nas provas discursivas quanto nas provas objetivas. Saibam também que os serviços de saúde são muito aqui comuns de serem aqui procurados pelas pessoas que sofrem o assédio sexual, tá? E qual é o conceito do assédio sexual? O assédio sexual também vai ser aqui aquele que vai ser que pode acontecer de cima para baixo, de forma horizontal ou de forma mista, mas quero que vocês observem aqui que o assédio sexual é caracterizado mesmo que ocorra uma única vez, tá? E mesmo que os favores sexuais que venham a ser exigidos dessa pessoa não sejam entregues pelo assediado, tá? Que não se deixe passar a mão, que não se dê beijo, que não se vá ali para os finalmente. Então, mesmo que isso não venha a acontecer ali, o ato em si, só a conduta de se pedir, só a conduta ali de se tentar, já vai estar sendo caracterizado o assédio sexual, mesmo que isso aconteça uma única vez, a contrário do assédio ali moral, que precisa ter essa reiteração, tá? Questão 11 aqui. Calma aí que a gente está terminando, tá? Ó, questão 11 vai dizer que um estudo realizado no Ceará em 2017 revelou que a população LGBTQIAPN+, está entre as mais afetadas pelas dificuldades de acesso aos serviços de saúde, sobretudo em razão do preconceito demonstrado por alguns profissionais durante o atendimento. Um dos participantes da pesquisa, diretamente impactado por essa situação, relatou que a forma que ela, uma profissional, né, de saúde, o atendeu foi aqui totalmente diferente da forma como ela estava atendendo antes de saber da orientação sexual dele. Ó. Vejam que grave, né? E ele diz aqui ó, que não gostou e que também não voltou mais de jeito nenhum para ela. E disse que para ele foi triste. Vejam aqui, aqui está figurada a quebra do vínculo, né? Que é tão importante para a gente dentro dos serviços de saúde, criar esse vínculo com os nossos pacientes.
E diante dessa situação apresentada, uma medida eficaz para reduzir essas barreiras de acesso à saúde enfrentadas por esses grupos consiste em que o profissional de saúde tome 15 atitudes. A letra A fala em abster-se de perguntas sobre práticas sexuais do paciente, pois os processos de cura e adoecimento são independentes da orientação afetivo-sexual e da identidade de gênero. Não, né? Aqui é preciso que ali você, como profissional de saúde, você conheça ali seu paciente, quais são as práticas que ele tem para poder adequar ali o tratamento, os encaminhamentos necessários. Você precisa atender todos ali com a mesma qualidade, com a mesma ética, mas muitas vezes essas perguntas sobre as práticas sexuais, elas são necessárias. E não é porque você está ali atendendo uma pessoa que tem uma orientação sexual distinta da sua, uma pessoa que é trans, que você não vai tomar essas medidas. Não, você vai implementar ali o atendimento de uma forma que seja efetiva e que seja eficaz para aquela população. A letra B fala que esse profissional de saúde precisa reconhecer os pacientes pelo seu nome social, mediante a comprovação médica da mudança de sexo, tá? Aqui, pessoal, vejam que a banca já cobrou lá, ó, essa questão da alteração do nome social nos aspectos jurídicos, está cobrando aqui, ó, no atendimento por um profissional de saúde. Então, quando a gente fala nesse atendimento, quando a gente fala no registro em cartório, não é preciso que se comprove aqui nenhuma alteração médica, nenhum um processo ali jurídico de alteração de nome, tá? Ele vai ser tratado pelo nome social que ele solicitar. Então, aqui fica equivocado a letra B. A letra C fala em adotar padrões culturais heteronormativos para entender a identidade de gênero e a orientação sexual dos pacientes, pois enquadrá-los em categorias pré-estabelecidas otimiza os atendimentos. Aqui errado, né, pessoal? Esses padrões culturais heteronormativos acabam ampliando essa marginalização desses grupos aqui que são vulnerabilizados, que nós estamos discutindo e que aparecem no edital de vocês. Letra D fala focar o atendimento nos aspectos sexuais dos pacientes, pois assim promove uma abordagem uniforme dos riscos gerais enfrentados por usuários homossexuais. Então aqui ele vai restringir, dizer que esses pacientes homossexuais, eles só têm aspectos sexuais para serem considerados, eles não têm relações sociais com as pessoas, eles não frequentam ambientes, eles não estão expostos a outros tipos de risco. Errado aqui, tá? Por isso, esse aspecto. E a letra E fala que é necessário considerar as particularidades dos pacientes, pois a discriminação vivenciada por eles impacta a forma como o sofrimento e a doença são socialmente determinados. Aqui fica certinho, é a conduta que se espera de um profissional aqui que seja ético, de um profissional que seja acolhedor e de um profissional que implemente tudo aquilo que ele viu ali na sua graduação, seja ali na parte mais social da formação ou na parte ali mais técnica, tá? Então, gabarito, letra E, 12. 12 vai cobrar aqui uma mãe, ó, aquele aspecto também dos tratamentos aqui do grupo vulnerabilizado, que é a criança, né, que aparece no edital de vocês. E diz aqui, ó, que a mãe de uma criança de 11 anos procura a unidade de saúde e diz que meu filho precisa tomar umas vitaminas, pois toda criança toma para evitar doenças. Só que a criança, pessoal, é totalmente saudável, está dentro do peso normal para a idade e não tem qualquer sintoma e não pratica nenhum tipo de atividade física, tá? Ele colocou esse não pratica qualquer atividade física aqui para tentar enganar os candidatos, tá? Mas percebam que a criança está em plena saúde, a criança não apresenta qualquer tipo de sintoma e a mãe só quer aqui dar esses medicamentos ao filho porque outras pessoas estão tomando, tá? Errado, né, pessoal? Então, diante dessa situação, espera-se que o profissional de saúde ele tome qual atitude aqui, ó? A letra A diz que ele prescreva suplementos vitamínicos, pois eles ajudam a prevenir doenças, tá? Quando a gente fala nesse aspecto aqui, pessoal, a gente está ali sendo implementadores, né, daqueles fundamentos ali médicos centrados, sem considerar o contexto em que essa criança está ali sendo inserida, ou que ela quer ser inserida, ou que estão ali colocando ela de forma obrigatória que ela se insira, né, como tem aqui essa atitude dessa mãe. Então, essa prescrição aqui ela não deve ocorrer, tá?
A letra B diz que prescreva suplementos vitamínicos, pois eles ajudam o crescimento da criança. Não, também aqui não precisa ser aqui prescrito esse tipo de suplemento vitamínico, porque não há necessidade, segundo foi colocado aqui no caso clínico. Letra C fala que encaminha o paciente para atenção especializada para que se chegue a uma decisão sobre o uso de vitaminas. Aqui não tem aplicação, porque a criança está saudável, né? Seria aqui só sucumbir ao que a mãe, ao desejo que a mãe está tendo aqui, desnecessário. E a letra D fala não prescreva suplementos vitamínicos, uma vez que a criança não pratica atividade física. Aqui não vai ter uma relação direta entre a prescrição de suplementos vitamínicos e a prática da atividade física, que foi aí que a banca tentou pegar vocês. Mas na letra E nós temos a conduta adequada, ó, não prescreva suplementos vitamínicos, pois a criança não tem carências nutricionais específicas colocadas, tá? A não ser que a banca colocasse aqui qualquer tipo de informação que ali sinalizasse aquela fumaça de que aquela criança ela precisa passar por algum tipo de análise clínica, alguma análise laboratorial para se perceber a necessidade da prescrição dos suplementos vitamínicos, tá? Então, gabarito aqui, letra E, a conduta mais adequada, a conduta mais simples aqui a ser tomada pelo profissional. Questão 13 agora vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, também importante aqui, traz aspectos relacionados à saúde da criança, do adolescente, a toda essa proteção que precisa existir, e ele queria que você avaliasse aqui 3 itens. Diz aqui, ó, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho, tá? Certinho aqui, pessoal, é isso que se espera da criança e do adolescente, que todos os seus direitos aqui sejam garantidos para que ela consiga se desenvolver de uma forma adequada. Item 2 fala que o adolescente pode trabalhar entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, desde que seja maior de 14 anos, e que seus direitos trabalhistas e previdenciários sejam assegurados, tá, pessoal? Se vocês forem consultar, pessoal, toda essa regulamentação trabalhista, tá? Ela vai dizer, segundo a Constituição, segundo a CLT, que aqui vai ser proibido, na verdade, o trabalho noturno, insalubre, perigoso a quem? Aos menores de 18 e qualquer tipo de trabalho ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14, tá? Então, a partir dos 14 pode ali como jovem aprendiz? Pode. Até os 18 pode trabalhar em local insalubre, perigoso ou qualquer outro tipo de local degradante, não pode, tá? E principalmente aqui o trabalho noturno também não vai ser aqui adequado e não vai ser permitido nem pela Constituição, no artigo 7º, nem pela CLT, nem por todas as outras normas aqui que o Brasil acabou assinando, que vão tratar a lei de saúde e segurança do trabalho, né? As normas da OIT, que tratam sobre esse tipo de aspecto, tá? Então, lembrem-se disso, que a partir dos 14 pode como aprendiz, mas precisa ser um trabalho saudável, um trabalho ali que não expõe esse jovem aprendiz a qualquer situação de insalubridade, de perigo ou qualquer coisa disso, tá? Inclusive, isso vai se estender até os 18 anos. Então, trabalho noturno só ali a partir dos 18, tá? Então, por isso aqui, o item 2 fica errado para a gente. Então, vocês vão se recordar disso, que esses aspectos também têm relação direta com a saúde, né? E o 3 vai dizer que o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observado o respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, certinho, a capacitação profissional e adequada ao mercado de trabalho. Ok aqui, gabarito, letra C. Ó, eu coloquei para vocês aqui, já que vocês estão dando risada aí, ó, um aspecto do ECA e outro do Ministério da Saúde que fala sobre essa diferença aqui de conceituação de quem é criança e de quem é adolescente, tá? Ó, no ECA, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompleto, tá? E adolescente de 12 a 18. Já no Ministério da Saúde, vocês vão ter aqui que a adolescência vai dos 10 aos 19 anos, 11 meses e 29 dias. E ele vai apresentar também ao Ministério da Saúde o conceito de juventude, tá? Que vai englobar aí as pessoas entre 15 e 24. E por fim, ele ainda cria outra coisa, ó, que são as pessoas jovens, que vão aí de 10 a 24 anos, abrangendo tanto a adolescência como a juventude, tá?
Decorem isso aí, por favor. Duas últimas aqui, questões finais, para a Larissa não sair aqui correndo, que ela já está pedindo socorro. Questãozinha lá da Prefeitura de Canaã dos Carajás, tranquila demais aqui, ó, que cobrou o Estatuto da Pessoa Idosa e diz aqui, ó, que a prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa, elas serão efetivas, entre outras, por meio de quê? E a letra A vai dizer, ó, que a vacinação em massa da população acima de 60 anos acima de 60 anos na vigência de surto de epidemias e pandemias. Isso aqui não acontece, tá, pessoal? Se você for lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, não tem essa indicação aqui dessa vacinação em massa. Sabemos que existe o calendário da pessoa aqui idosa, existem todas aquelas variações, se a pessoa está ali acamada, se a pessoa está em uma instituição ali de repouso, né? Vão ter variações de acordo com essas situações, mas não existe essa indicação aqui dessa vacinação em massa. Isso é uma extrapolação, tá? A letra B fala em inibição de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Isso existe, professor, lá no Estatuto da Pessoa Idosa? Existe, só que não está no capítulo que trata ali da saúde. Isso vai se encontrar lá no capítulo que vai falar sobre o quê? Sobre liberdade, sobre respeito, sobre dignidade da pessoa idosa, tá? Então, letra B não vai aqui ficar como gabarito, porque não trata da saúde, mas sim aqui de dignidade e respeito. A letra C fala em acompanhamento comunitário a partir de visitas periódicas dos agentes territoriais de saúde. Aqui ele tentou pegar vocês, colocando aqui um aspecto ali que mais tem relação com os agentes comunitários de saúde, que acabam acompanhando de forma indireta esses pacientes, mas também não está colocado lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no capítulo da saúde. E a letra D vai falar aqui da reabilitação sempre orientada pelo geriatra, pelo gerontologista, para redução das sequelas decorrentes do agravo de saúde. E lembre-se que quando nós falamos aqui de geriatra e de gerontologia, o geriatra é aquele ali que vai estar mais, digamos que, focado no tratamento, na prevenção de doenças, e o pessoal da gerontologia é aquele pessoal que vai considerar mais os aspectos ali biopsicossociais que vão envolver toda a vida e toda ali a realidade dos idosos, tá? Então, por isso aqui o nosso gabarito será a letra D, e a letra E vai dizer aqui que vigilância e epidemiologia socioespacial, orientados por meio de metodologia médica, também foi aqui extrapolação para tentar pegar os candidatos, tá? Então, gabarito letra D para a gente. Coloquei aqui o capítulo que vai tratar da saúde lá no Estatuto da Pessoa, no Estatuto dos Idosos, né? Da pessoa idosa. Tem aqui todos os aspectos, e aqui ó, foi o que ele cobrou: reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução de sequelas decorrentes de agravos de saúde. Amanhã vocês deem uma lidinha aqui. Não sei se o Silas está aí ou já correu. Silas, amanhã você obrigatoriamente tem que ler isso aqui, viu? Quando acordar, para ir aí munido de muita informação para vencer a banca FGV. Última questão da gente, uma questão fácil aí, para vocês escaparem bem nessa prova, tá? Deveria ter uma dessa todo sábado. Alô, Myron. Ó o pessoal aqui pedindo uma revisão de véspera todo sábado. Ó, mandem aí a demanda para o professor e para o Myron, tá? Então, essa última questão, pessoal, vai falar aqui do cordão de fita com desenho de girassóis, amado pela banca FGV. Pessoal, nós temos mais de 15 questões da banca FGV cobrando esse danado desse cordão de fita de girassóis. Ele foi incluído na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência em 2023 como sendo o símbolo nacional de identificação de pessoas com quais tipos de deficiência. Deficiência oculta, tá, pessoal? Então, esse cordão de girassóis, para quem não conhece, é esse cordãozinho aqui que é utilizado pelas pessoas com deficiência oculta, que não vai ser aqui aquela indicação única e exclusiva de que essa pessoa ela tem um determinado tipo de deficiência oculta, mas que vai ali acabar facilitando o acesso aos direitos que essa população negligenciada tem, tá? Então, isso aparece onde? Aparece lá no artigo 2A do Estatuto da Pessoa com Deficiência, vai dizer que fica instituído esse cordão de desenho de girassóis
como sendo o símbolo nacional de identificação da pessoa com deficiência oculta, mas ele também apresenta especificações, ó, e diz que o uso do símbolo de que trata o caput é aqui o que está colocado no artigo, tá? É opcional e sua ausência não vai prejudicar o exercício de direitos e garantias previstos em lei, tá? Então lembrem-se disso, que não é porque você tem uma pessoa ali que tem uma deficiência oculta, mas você não está aqui com o cordão de girassóis, não vai ter aqui acesso prioritário aqui a determinado ambiente. Não, pessoal, isso aqui não é aqui cogente, não é obrigatório, tá? Vai funcionar como uma forma de facilitação e não pode prejudicar o exercício de garantias e de direitos, tá? E o parágrafo 2º vai dizer que a utilização do símbolo de que trata o caput desse artigo não vai dispensar também a apresentação de documentos comprobatórios da deficiência quando seja aqui solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente. Então, se você tem ali, por exemplo, uma situação em que você precisa apresentar a documentação para comprovar ali em determinado local, em determinado ambiente, digamos ali, por exemplo, quando você vai comprovar num concurso público, num qualquer tipo de seleção, só por você estar utilizando o cordão com a fita de girassóis, você não pode estar dispensado, tá? Precisa que apresente também aí a documentação necessária, tá? Então, com isso aqui, pessoal, a gente vai aí fechar a nossa revisão. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem enviar lá para o meu arroba, o arroba Ernesto Luiz _. Quero desejar aqui para quem for fazer prova amanhã ou para quem esteja assistindo esse vídeo depois, que tenham aqui bons estudos ou boa prova, tá? Mandem aqui pra gente como é que foi a receptividade de vocês amanhã com a banca FGV. Se ela recebeu vocês bem, se vocês receberam bem a prova e quais foram aqui as impressões de vocês depois que saírem lá do local de prova. E para que a gente possa discutir, melhorar aqui o ensino, possa ampliar as possibilidades de capacitação para vocês e para que vocês continuem aí galgando os primeiros lugares nos concursos espalhados por todo o Brasil, tá? Bom descanso, tenham uma ótima noite, não comam nada aqui fora do seu padrão para que amanhã você não tenha nenhum tipo de complicação. Separem a caneta, separem o documento e tenham uma ótima noite de sono, pessoal. Um beijão e até amanhã para quem ficou até agora, tá? Depois passem lá no meu Instagram para a gente conversar um pouco mais. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.